Oi pessoal, professora Laís aqui de Química. Esse ano eu vou estar com vocês trabalhando um pouco sobre Fisicoquímica, tá certo? Então, dentro do nosso conteúdo, o que nós vamos estudar nessa primeira semana? Vai ser sobre as soluções, saber diferenciar o que é uma solução, o que é uma dispersão coloidal, tá? Eu coloquei aqui inicialmente para vocês 3 imagens. As 3 representam café da manhã. Um café com pão e manteiga, a outra um café da manhã um pouco mais surtido, e na terceira imagem, chocolate e pão, tá? Pão com manteiga. Aí a primeira pergunta que eu faço para você já ir pensando aí, qual é o estado físico da manteiga? Qual é o estado físico do iogurte que tem nessa segunda imagem aqui? Qual é o estado físico do creme de leite? Logo de início, a gente poderia dizer que eles estão no estado físico líquido ou até mesmo sólido, quando a gente coloca na geladeira e endurece, né? Só que dentro desse conceito, a gente precisa entender que existem algumas diferenças, tá? Entre líquido, sólido, gasoso e as dispersões coloidais, que a gente ainda vai entender e conhecer um pouco mais. Mas de início, o que a gente precisa saber? Que toda mistura que nos cerca, sejam elas misturas homogêneas, misturas heterogêneas, elas são chamadas de dispersões, tá? Aí eu coloquei para vocês aqui 2 exemplos. O exemplo da dispersão da água mais o sal e da dispersão água mais areia. Aonde o dispersante, ou seja, aquele que está em maior quantidade, é a água e o disperso é o sal. No segundo caso, dispersante também continua sendo a água e no terceiro, o disperso, a areia. Qual a diferença desse primeiro exemplo da água mais o sal e água mais areia? A diferença está no tamanho do disperso. Ou seja, o sal, ele tem uma diferença de tamanho em relação à areia, tá? E a gente vai compreender um pouco isso mais para frente. Eu já falei para vocês que toda mistura é uma dispersão, mas eu também posso classificar dispersões. As dispersões são classificadas de 3 formas: solução, dispersão coloidal e suspensões. A gente vai conhecer as 3, entender o que é cada coisa, entender como é que se classifica cada um deles. Então aqui para vocês eu coloquei uma imagem onde a gente vai conseguir de forma conceitual entender um pouquinho e alguns exemplos, tá? As soluções, diferente das dispersões e das suspensões, elas têm tamanhos diferentes. Só que o que acontece? As soluções, elas são muito pequenas. Elas são menores que 1 nanômetro. Professor, o que é nanômetro? É uma forma de medição, tá? Assim como centímetros, comprimento, né? Então, é uma forma de medir. Quilômetros, metros, é uma forma de medição. Então, as soluções das partículas, elas são menores que 1 nanômetro. As dispersões coloidais, elas ficam em cerca de tamanho das partículas, entre 1 a 1000 nanômetros. As suspensões, maior que 1000 nanômetros. Em termos de visibilidade, ou seja, se eu consigo enxergar a olho nu ou não, as soluções, elas não são visíveis a olho nu e nem utilizando o microscópio, tá? O microscópio óptico. As dispersões coloidais, elas não são visíveis também a olho nu, mas a gente pode enxergar elas através do ultramicroscópio. E as suspensões, elas são visíveis a olho nu, tá? Em relação às características e natureza das partículas dispersas, soluções, são os átomos, as moléculas e os íons. Um exemplo, sal em água. Moléculas ou íons grandes, aglomerados de moléculas ou íons, são as dispersões coloidais. Um exemplo é a gelatina em água. Suspensões, a característica e a natureza são os aglomerados de moléculas ou íons, ou seja, elas são bem maiores. Um exemplo é a areia em água. Então, aqui nesse quadro, ele nos apresenta o tamanho que vai diferir o que é uma solução, o que é uma dispersão coloidal e o que é uma suspensão, tá? Coloquei alguns exemplos e a termo de visibilidade. No próximo vídeo, eu vou falar para vocês já sobre soluções, o conceito de solução, exemplo de solução e a forma para a gente, de fato, diferenciar com exemplos do nosso dia a dia. Conseguir diferenciar o que é uma solução, dispersão coloidal e uma suspensão, tá certo? Então, até mais, até amanhã no nosso encontro para a gente tirar dúvidas e conversar um pouco mais.